jornal Folha de São Paulo divulgou que o governo federal gastou quase R$200 mil com apenas 6 peças de móveis para decoração da suíte presidencial do Palácio da Alvorada. Os itens são uma cama, 2 sofás e 2 poltronas reclináveis. Eles foram comprados em uma loja de decoração em Brasília com um colchão king size de couro italiano super resistente. Os móveis mais caros são o sofá, que tem um mecanismo elétrico na reclinação, e a cama. As 2 peças são revestidas, como disse, em couro italiano 100% natural, com tratamento exclusivo para evitar o ressecamento. A presidência atribuiu a compra ao péssimo estado de manutenção e diz que móveis agora são patrimônio da União. Quem quer começar, gente? Eu não tenho nem pergunta para fazer. Aí é que César dizia à sua mulher, né? Não basta ser, é preciso parecer ser. É necessário dar exemplo. Né? E o presidente Capítulo, eu quero saber o seguinte, não, mentira. Eu quero fazer uma pergunta assim. Esta cama chegou antes ou depois da inauguração do letreiro do Ministério da Cultura? É importante, porque também se fala de um grande momento aí também do governo, que é a inauguração das letras que vão ser colocadas no prédio do Ministério da Cultura. Teve muita festa, pagodinho, foi sem uma contar, coisa bacana. Capês, que não é o governo do legal. amor, então está se investindo no amor. No amor. Mas isso, Deise, não seria a quebra de couro? Ai, gente, olha, sabe que eu acho isso é um deboche, um escárnio tão grande. Para mim, essa foi uma... Não, eu quero deixar claro, ninguém está debochando aqui. Deboche é ler essa notícia. Exatamente. E você leu como tem que ser lida mesmo, é assim que tem que ser. A notícia que é o deboche. O ridículo tem que ser ridicularizado. Exatamente. Não, eu li isso e eu fiquei pensando assim, devia estar na capa de todos os jornais, devia ser a manchete do dia, porque é um absurdo. E aí entra naquilo, sabe que o mais louco assim é que as pessoas não entendem que não é uma questão de direita ou de esquerda, é de moralidade. Aí pessoa... Não, com uma cama dessa não é de direita ou de esquerda mesmo, é que suba. Mas a galera defende, Pavinato. Aí hoje... Ninguém pescou, né? Todo mundo pescou, fingimos que não entendemos, mas todo mundo entendeu. Mas tem uma coisa muito louca, porque daí, quando tu fala disso, por exemplo, eu resolvi tocar nesse assunto hoje em rede social, as pessoas vão lá, mas o Bolsonaro andou de jet ski, mas o Bolsonaro fez isso... Cara, não é questão de direita, de esquerda, não tem nada a ver, é só moralidade. É sério, um cara que se elegeu falando que ia devolver a picanha para as pessoas, que eles iam tomar cervejinha no fim de semana, que Petrolão, que CPI dos Correios, que tudo aquilo foi uma invenção da imprensa. O cara que se elegeu falando isso gasta 200 mil no quarto dele e as pessoas ainda têm a pachorra de defender. Pelo amor de Deus, 200 mil no quarto. Deise, me permite... Sem falar os outros artigos luxuosos, né, Ricardo? Porque quando se elegeu foi parar num dos melhores hotéis da Bahia, a camisa da Janja no Jornal Nacional, os carros de luxo do cartão corporativo, hotel de luxo, nada é simples no PT, nada. É o hábito, parece que é o hábito. Quando se elegeu foi morar num hotel que gastou também uma outra fortuna imensa antes de fazer essa reforma. Agora nessa reforma, 200 mil reais, 18 reais de aumento no salário mínimo para você. Não tinha dinheiro para poder aumentar a isenção do imposto de renda, ali não dava, não tinha condição, não tinha jeito. Mas 200 mil reais. Seria o toma-toma? Opa, daquele bem feio. Aqui é bem quebradeiro. Porque é o seguinte, né? Vocês vejam o que aconteceu esta semana. O Lula acabou com o saneamento básico, com o novo marco do saneamento básico no decreto. Isso tem que cair. Se o Congresso tiver um culhão, meio culhão, ele derruba
esse decreto, porque isso é uma aberração. Me dá uma parte, Claro, saneamento por favor. básico que ia direto para o pobre, porque a classe média alta, fique claro, isso tem saneamento básico no Brasil. Quem não tem são os mais pobres. É ali que esse decreto do Lula atrapalha. É aos mais pobres que fere esse decreto. Então o Congresso tem que mudar isso para manter a lei. Exato. E aí eu pergunto, ao invés dele dar os canos do saneamento básico do pobre, ele traz excremento para discussão e compra uma cama king size só para levar o decoro italiano na cama do quarto dele? Só porque alguém quer decoro italiano? Aí eu acho o seguinte, o governo se comunica com símbolos com a população. Nossa, que símbolo, hein? Tá, é um símbolo fálico, né? Você está falando no caso. O que o governo está Ou fazendo? não, que ele está mandando a população mesmo. Então, veja bem, o que ele está fazendo? Primeiro, ele mostra uma postura de intervenção artificial na economia. Depois aparece a ministra do Planejamento dizendo que não tem muita experiência. Derruba o teto de gastos, explode o teto de gastos com emendas parlamentares, torna sem efeito, procura tornar sem efeito uma lei em vigor, que é a lei das estatais. Eu acho, Capes, desculpa, mas é que eu me lembro. Você fala coisas tão interessantes que eu me lembro. E se eu não falo, eu não consigo. Lógico. Eu acho que foi porque derrubaram um teto que não compraram um espelho. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Vai ser. Pode ser também. E agora, esse tipo de postura começa a criar um certo clima de insegurança na população. Quais são os rumos que vão ser tomados? Vai ser um Lula, em primeiro lugar, magoado, revanchista, olhando para trás, querendo desfazer tudo aquilo que foi feito, não querer Na aproveitar o que é Na cama. Não, é que pode ser muita gente está aproveitado. falando da suíte. Então, aí Suíte 14. e aí vem essa banheira questão, de como a Deise colocou, 200 mil reais num quarto. 200 mil reais num quarto. Claro, 200 mil reais no orçamento da União é uma gota no oceano. Mas simbolicamente, Isso por é isso que eu falei da recorrente. simbologia, isso pega mal. Isso é recorrente. Isso mostra um certo descaso com a população. Isso é Fidel Castro usando 3 Rolex. Exatamente. Isso é a mulher do ditador, né, que se traveste de presidente de Cuba. As dumas com a sofisticadas da bolsa União Kelly da Hermes. As dumas da União Soviética. Socialismo para você, capitalismo para mim. As pessoas ficam bravas quando a gente fala isso, mas é isso. E é esse simbolismo que o Capês falou que a população precisa prestar atenção. Porque o PT prega isso, a campanha inteira é o Lula falando em picanha, ajudar o mais pobre, o governo do PT é do trabalhador, mas 200 mil reais num quarto, em um quarto. Não, e a galera Dorme com esse barulho aí. A galera ainda defende, eu não sei de onde isso, assim, falam, querem fazer comparação de direita e esquerda, que é um negócio Aí que cê o Lula sabia? conseguiu enfiar na cabeça das pessoas. que Pega agora um tudo é direita e municipinho esquerda. pequeno, né? Pega um municipinho pequeno. Você paga 1 ano de enfermeiro, você reduz mortalidade infantil com 200 mil. Esses municípios dos rincões do Brasil, que tem alta mortalidade infantil. Municípios com deficiência de ambulância, você tem aí, sei lá, 3, 4 ambulâncias para um município desse pequeno, em uma E cama, para investir 3. só na sirene. Só na sirene. É só barulho, é isso que você está falando, só vai fazer barulho isso aí. Se fizer. É isso aí. Mas vê como a narrativa da esquerda ela é muito boa, né? Porque muito. ele consegue convencer as pessoas de que ele está trabalhando para baixar os juros, ele está trabalhando pelo arcabouço fiscal, quando na verdade a gente tinha o teto dos gastos, que já funcionava muito bem. Ele está trabalhando para o ensino médio, mas tá aí, ó. E quando dá uma desviada, ele vai lá e 200 E isso mil no não quer quarto. dizer só esse quarto, simbologia desse quarto, não. Se você analisar o cartão corporativo do governo Mas anterior, mostra era que eles carro de gostam de luxo. coisa de luxo. Eles Era carro gastam de o dinheiro do luxo. povo na coisa do luxo, enquanto mantém o pobre mais pobre. Hotel Eu já de falei aqui, o luxo. PT gosta do pobre pobre,
porque assim ele consegue dominar. Qual o e ter mais governo voto. anterior que você falou? Lula, Dilma, todos têm gasto no cartão corporativo Hotel de acima luxo, do carro de Bolsonaro, luxo. que é o que a gente tem para comparar agora, né? Mas assim, o ponto recorrente é justamente do simbolismo que a gente tanto está falando aqui. O ponto recorrente é isso. Quando tu abre o cartão corporativo da esquerda, é hotel de luxo, é carro de luxo. Aí agora vem um quarto de luxo. Não tem acomodação simples e nada que a esquerda faça. Se alguém me trouxer aqui uma foto verdadeira, tá? Do Lula em um voo comercial, eu apresento linha de frente de Carmen Miranda. Alguém tem? Eu não sei, mas a Ou gente queria dentro de ver um voo alguém comercial, trazer. porque eu vou viajar. Assim. Mas a gente queria ver alguém trazer, Pavinato. Eu venho Não de tem. Carmen Miranda. Eu venho de Carmen Miranda. Eu gostaria de... Alô, Eu, Deep bom, vamos Web. procurar. O que? A foto do Lula voando de voo comercial ou eu de Carmen Miranda? Eu acho até que o presidente não precisa voar de voo comercial, mas gastar R$200 mil na decoração de um quarto, Não, que é sério. isso passa É uma demora. imagem... A gente teve a tragédia do litoral norte paulista, né? Ali, milhares de pessoas que perderam o nada que tinha. Né? Perderam o seu barraco, perderam o seu colchão. Ele prometeu 10 milhões, não chegou a esses 10 milhões. Estão lá dormindo no chão, em barracões. Aí eu lembro da outra música, barracão de zinco, R$90 sem na telhado, água. sem pintura, lá no morro, barracão. Ave Maria no morro. Lembrei na voz de Ângela Maria e Calbi. Mas essas pessoas estão lá. Elas não têm palácio, elas não têm chão. Elas têm colchonete de doação da Cruz Vermelha. Aí ele não entregou o dinheiro que ele prometeu, os 10 milhões, que é paliativo, e compra um colchão de 62. Mas se você fizer uma pesquisa Só simples, porque a primeira-dama quer decoro italiano. Pavinato, qualquer pesquisa simples mostra que o Lula não anda de voo comercial nem quando não é presidente, viu, Capês? É jatinho particular de alguns amigos. Aí qualquer Googlezinho acha isso com facilidade. Então, voo comercial não tem. Eu falei, porque eu nunca vi. Você já viu? Não, nunca vi. É difícil. E aí, doutor Renato, o senhor está muito silente. Para quem nos ouve no carro, eu falo assim, gente, para o carro. Você ouviu essa notícia? Para o carro, desliga. Sabe, procura o primeiro boteco. Se tiver em São Paulo Sabe, é fácil pede uma dose da branquinha. Sabe? Pede uma dose da branquinha, toma e fala assim: eu vou trabalhar para quê? É para isso? Para pagar isso. Eu fazia, eu desisto. Eu fazia isso. Se eu tivesse meu Uber, meu táxi, agora eu parava, tomava um copo de requeijão de branquinha e falava: não dá mais. Não aceito.